Quando a gente busca na internet notícias sobre armas, saem muitas, mas a gente destacou algumas aqui para discutir com os nossos convidados. A primeira saiu no UOL. Deputados de Iowa, nos Estados Unidos, aprovaram uma lei permitindo que crianças possam usar armas sob supervisão dos pais. Aprovada por 62 votos contra 32, a lei permite que crianças com menos de 14 anos possam usar uma pistola, um revólver ou munição se os pais estiverem juntos. Essa lei agora vai para a votação pelos senadores do Estado. Chegou-se nos Estados Unidos a esse ponto de se concordar que crianças possam manipular armas, e isso vocês concordam? Aqui não é só essa notícia por si só que vai ter criança ter acesso à arma de fogo, não. Nós temos casos aqui no Brasil de crianças com 10, 12 anos que são campeões brasileiras na modalidade de tiro. Então existe um nicho, uma situação que é específica para o esporte. Existem hoje crianças que participam da equipe nacional, não só de ar comprimido, mas de arma de fogo, e representam o Brasil fora. Nós temos mulheres... Mas as crianças podem desde que tenha autorização judicial para tanto. Nós temos casos aqui, campeões brasileiros, tanto do tiro esportivo como do tiro prático, que têm autorização judicial e utilizam essa arma em uma modalidade de esporte. Elas focam em eventos. Ela lá no evento ou no treinamento, ela faz isso, e acompanhada ou do pai ou do responsável que seria o treinador dele. Então, nesse aspecto, sim, não haveria nenhum problema desde que houvesse o controle. Agora, é temerável e, assim, eu acredito que isso é um exagero, você colocar na posse de arma de fogo de uma criança, primeiramente por uma questão de treinamento e ambiência, e isso aí vai ensejar a outras coisas. É mais uma vez aquela consonância que nós temos aqui. Precisamos ter controle. Algumas coisas, como por exemplo o esporte, a gente tem que defender, porque eu vivo dentro do esporte, vi essas situações e até hoje e nós não tivemos nenhum caso aqui no Brasil, dessas crianças. Pelo contrário, são pessoas altamente disciplinadas, porque a disciplina de tiro exige concentração, exige respeito, são normas rígidas. Ninguém se machuca em tiro. Já vi o pessoal se machucar em outros esportes, mas no tiro não se machuca. Eu apoio o esporte, porque acima de tudo no esporte tem uma coisa que nós precisamos para o Brasil, que é o controle. Eles não fazem de modo improvisado, não fazem de modo irresponsável, faz sobre um rígido controle. Claro que a gente apoia, não vai deixar de apoiar. Agora, nós estamos passando por uma situação de descontrole nesse país que é vergonhoso para a nossa nação, que a gente sugira que as nossas crianças, a minha filha, a minha neta, pode ter certeza, ela pode ser vítima da violência. Eu posso morrer pelas armas, não tem problema nenhum, eu posso morrer pelas armas, mas jamais vou induzir um familiar meu, em vez de ir com a lancheira para a escola, ela ir com a cartucheira. Porque tem uma coisa, aqui foi dito que a arma é um assunto tão sério que precisa de controle, porque usar uma arma é perícia. Você não usa uma arma sem perícia. E eu vou dizer um dado aqui que pode ofender muita coisa. Para poder uma pessoa ter tato com a arma, é preciso, no mínimo, ele dê 300 tiros por ano. Isso é científico. Inclusive, dos clubes de tiro, tem que repetir a repetição para poder pegar o tato de uma arma. A nossa força de segurança no país, por falta de investimento, nós não fazemos isso com os nossos próprios policiais. Por falta de condição. Não tem condição. Crise, falta de dinheiro, falta de investimento no profissionalismo, no salário, uma série de coisas. E dentre essas coisas, para o policial, a maioria dos nossos policiais não tem, segundo a ciência, o tato suficiente para usar arma. Ora, se a nossa polícia, que precisa fazer isso, e está contemplada também no Estatuto, essa questão, imagine a população fazendo uso aleatório de um instrumento que ele não tem perícia nenhuma. Para mim, eu acho que é mais risco para a sociedade do que proteção. Pedro, Rafael, uso aleatório... Essa situação que você falou nos Estados Unidos, aí chega a ser até extremado. Você, em nenhuma hipótese, entende que uma criança, um adolescente tem condição de maturidade ou preparo técnico para portar uma arma na sociedade, a não ser nas hipóteses que foi falado aqui, como na atividade de desporto, porque aí não haveria
uma finalidade de defesa e sim uma finalidade de prática de esporte, totalmente diferente. Então isso aí, na verdade, mostra que os Estados Unidos têm essa característica de um Estado beligerante, a indústria armamentista é muito forte naquele país, patrocina grande parte das campanhas políticas e existe todo o interesse por trás disso, muitas vezes, dessas liberações para jovens de idade muito tenra para ter acesso à arma de fogo. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de prática, porque com certeza um jovem de 12 anos de idade não tem capacidade e maturidade para se defender ou utilizar uma arma de fogo. Seria já um extremo de permissão que acabaria acarretando muitas vezes um problema familiar ou até mesmo uma tragédia no âmbito em que aquela criança estude ou pratique as suas atividades relativas à sua faixa etária. A outra notícia que saiu foi da Guarda Municipal de Bertioga, no litoral de São Paulo. Eles vão passar a usar armas até o fim de abril, porque a legislação abriu essa possibilidade para guardas municipais utilizarem armas, o que não acontece aqui, pelo menos em João Pessoa, né? Os guardas municipais não são autorizados a usar armas de fogo. Vocês acreditam que os guardas municipais em todo o Brasil, não só especificamente em João Pessoa, deveriam também passar por um treinamento e uso de armas, ou vocês acham que guarda municipal tem outra atribuição? No que a gente vive hoje, já tivemos vários casos das guardas municipais, não só aqui em João Pessoa, mas em outras regiões, participarem, até porque teve uma lei nova sobre as guardas municipais, dando um poder, em caso de uma situação fática de criminal, ele agir. Então é preciso sim, ele ter esse direito do porte, mas como aqui também concordo, não é só 300 não, 300 é o início. Porque ele tem que começar 300 numa competição de tiro, por exemplo, em um dia só nós damos 300 disparos, né? Um dia só, e ainda muitas vezes não é suficiente. Então o que se tem que fazer vai ter arma de fogo? Vai, então tem que fazer um treinamento, e não só um curso, mas um treinamento semestral, teria que ter. Então eu sou a favor sim, porque infelizmente hoje, a questão não só das polícia civil, polícia militar, mas o organismo de segurança pública precisa de um apoio. Eu vou contar o caso de Cabedelo, é a única guarda municipal armada da Paraíba, né? Tive a oportunidade de ministrar alguns cursos, eles inclusive estão fazendo treinamento agora lá na nossa companhia. Nós temos um simulador de tiro, eles estão dando mais do que, estão dando 1000 tiros, né, em simulador, para poder ter o direito à questão do porte de arma de fogo. No simulador, ele não dispara de fato uma bala. Mas ele consegue trabalhar a memória muscular e fazer com que ele trabalhe o procedimento, que é mais importante tão quão do que o disparo propriamente dito. Ele sabe lidar com arma de fogo com segurança, para depois ele ir para o segundo estágio, que é o tiro. Então ele vence uma série de etapas. Então o que acontece, e aí eu concordo também, isso precisa ser uniformizado no Brasil. E concordo também com a ideia do Dr. Pedro Ivo, que nós não temos um padrão nacional. Eu tive a oportunidade também de participar de 2 fóruns nacionais sobre material bélico no Brasil, e cada polícia tem um tipo de procedimento. Nós temos que fazer uma unificação e a habilitação. Vamos remeter aqui aos Estados Unidos. O policial americano, ele além de ser submetido a um simulador de tiro, ele também tem que dar 1000 disparos mínimos em uma arma que ele fosse habilitado. E se ele quiser migrar para um outro modelo de arma, ele vai ter que ser submetido a esses mesmos testes. Infelizmente aqui a gente migra de arma, muitas vezes faz essa migração e sequer o policial tem aquela segurança que a arma vai funcionar na mão dele, porque precisa ele ter realmente essa segurança através de disparo de arma de fogo e treinamento, né? A Guarda Municipal, quando ela foi concebida para fazer um papel que a Polícia Militar, que tem a prevenção e a ostensividade para manter a ordem, precisaria de um elo. E esse elo era a polícia de aproximação, ou seja, a polícia perto da população. E o instrumento da Guarda Municipal surgiu como esse elo, no início da concepção. Por isso que a gente vai encontrar guarda armada e guarda desarmada, como é aqui, e no Rio de Janeiro também é desarmado, mesmo com toda aquela violência, a Guarda Municipal lá é desarmada, até recentemente desarmada. Eu tive várias UPPs lá desarmadas. Mas por quê? Porque a concepção era da polícia de proximidade. Mas, diante de uma realidade que a gente vive de insegurança, fica difícil
para a gente recuperar aquilo que era o papel da Guarda Municipal, ser o elo, verificar alguma dificuldade, entrava com a Polícia Civil, contato com a Polícia Militar, fazia o elo para que as coisas da segurança pudessem ter uma conectividade e efetividade e tal. Mas a gente está num desespero tão grande que quem a gente puder armar para poder ver se isso debela essa violência, que a gente pensa, inclusive, atrofiar o princípio que foi surgir da Guarda Municipal, que era para a de aproximação, e torná-la armada. Sim, ninguém vai ser contra hoje, diante dessa realidade. E está amparada pelo Estatuto da Guarda Municipal, que foi aprovada no Congresso ano passado. Pedro Ivo, a Guarda Municipal pode ajudar, inclusive, o trabalho da polícia? Eu acho que é como a Constituição Federal estabelece, que a segurança pública é dever do Estado e obrigação também de todos. Então, todos os órgãos que vierem a contribuir para a realização da segurança pública serão bem-vindos. E a Guarda Municipal, sem dúvida, tem um efetivo hoje cada vez mais capacitado, exigindo concurso público para ingresso nos quadros das guardas municipais. E ela pode sim servir como uma polícia de apoio, especialmente para o trabalho ostensivo da Polícia Militar. E a legislação hoje permite que a Guarda Municipal, desde que haja um treinamento e que esteja de acordo com a legislação e com o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, para municípios de 50 a 500 mil habitantes poder ter acesso à arma de fogo. E acima de 500 mil podem sim, independentemente de qualquer outro requisito, ter acesso à arma de fogo. Os requisitos seriam o treinamento e o devido controle por parte do município em relação ao acesso a esse material bélico. A discussão é, a Guarda Municipal pode servir como apoio à segurança pública sem usar armas? Sim. Aí cabe ao gestor do município analisar a conveniência e a oportunidade, a peculiaridade do trabalho de sua Guarda Municipal para ver se é conveniente ou não adotar a arma para aquela instituição. Aqui na Paraíba, o Major Pablo disse que só o município de Cabedelo utiliza. João Pessoa, que é um município bem maior, Campina Grande não utiliza. Santa Rita, que tem uma população superior, e Bahia não utiliza. É melhor, é pior? A experiência que vai mostrar. A realidade de cada município, a realidade da segurança pública, as demandas da população daquele município, que vai mostrar, na minha opinião, se é conveniente ou não utilizar arma de fogo a Guarda Municipal. Pedro, Almir, Pablo, a gente teria 4, 5 programas para debater esse assunto, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês. A discussão acabou aqui, mas ela continua aí na sua casa. Leve os argumentos que você ouviu aqui no programa para os seus amigos, nas rodas de conversa. Vá se informar para você, sim, ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.